ter fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, segunda-feira, como vocês sabem, segunda-feira é o dia que nós fazemos aquelas pílulas mais reflexivas, né, referente a várias informações da nossa religião, onde a gente é colocado para debater algum assunto e para pensar um pouco. Mas antes da gente começar sobre o nosso assunto, quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e principalmente deem o seu like, aquele like que ajuda demais. Então dá aquele like, ó, vamos ouvir. Aí, dê o like, a gente continua. E se inscreva no nosso canal. O YouTube sempre nos notifica e hoje nós temos quase 60% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no nosso canal. Então se inscreva, dá aquele apoio, ajuda, porque quanto mais inscritos a gente tem, o YouTube manda para mais pessoas e eu tenho certeza que se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, você quer que mais pessoas tenham acesso a ele. Então vamos falar hoje um pouco sobre obsessão espiritual. Primeiro, vamos falar o que é obsessão. Obsessão é o ato de um espírito, ou aí pode ter vários nomes, se você for numa linhagem um pouco mais kardecista, você vai chamar de obsessor, de trevoso, talvez, né, de sofredor. Se você for para uma linhagem um pouco mais africanista, vai chamar de egum. Tá? A Umbanda tem alguns nomes próprios como rabo de encruza, quiumba, tá? Acho que são esses nomes assim os mais conhecidos. De espíritos negativos, espíritos que estão nas trevas, vamos dizer assim, apesar que as trevas não é um local espiritual, né? Um dia a gente fala sobre isso, mas espíritos que estão na negatividade, que se alimentam de ectoplasma e de energias de nós, seres encarnados. Então o ato da obsessão é de um espírito estar nos sugando, nos vampirizando energeticamente, né? Então com mecanismos energéticos, né, quase que um canudinho, eles sugam a nossa energia da nossa aura. E quais são os sintomas disso, né? Quais são os efeitos disso? Os efeitos tristeza, melancolia, de uma certa forma até tendências suicidas, isso num dos últimos casos. Mas além de ser uma pessoa extremamente com fadiga, cansaço, aquele sentimento de peso, aquele sentimento de não querer fazer nada, enfim, a ira também. E aí nós temos vários espíritos, e isso daria um doutrinando, porque nós temos vários espíritos específicos de energias específicas que causam vários sentimentos, como ódio, ira, a própria briga, violência, são sentimentos causados muitas vezes por esses espíritos. E esses sentimentos, por sua vez, também os alimentam. Então, eles causam para que isso aconteça, para que você tenha esse sentimento e isso o alimente. Mas isso é uma outra questão. Então, isso é obsessão. Obsessão espiritual existe muito. Muitas pessoas são obsediadas. Eu diria que quase toda a humanidade é obsediada, porque é impossível nós mantermos a nossa taxa vibracional sempre elevada. Porque o que vai fazer alimentar esse espírito é a sua taxa vibracional. Então, se você tiver uma vibração super legal, boa, você não vai estar alimentando esses espíritos, tá? Só que nós somos seres humanos, estamos vivendo num mundo extremamente caótico, quase que apocalíptico, e é difícil, nos dias de hoje, principalmente, mantermos a nossa taxa vibracional elevada lá em cima e não acontecer de sermos obsediados. Então, eu diria que talvez aí 90%, vamos dizer assim, para a gente não falar 100%, da população mundial é obsediada. A grande questão é, se eu sou obsediado, como eu vou lidar com isso? Você tem que lidar com isso elevando a sua taxa vibracional. Então, tendo pensamentos bons, tendo sentimentos bons, este é o primeiro passo e é isso que vai fazer qualquer outra amarra sair. Mas o que eu quero lidar, nessa pílula que eu quero conversar com vocês, não é só sobre a obsessão, e sim principalmente da obsessão como mecanismo, e aí eu peço que vocês voltem para a segunda-feira passada, quando nós falamos de teoria da demanda, sobre a demanda ser um mecanismo na mão de muitos religiosos, dirigentes, pais de santo, mães de santo, babalorixás e elorixás,
que usam da teoria da demanda para alienar os filhos. E a obsessão também, muitas vezes, ela é usada também. Mas a obsessão ela é muito pior. Hoje, nos meus 18 anos, muitas pessoas nos procuram. Quando eu montei o meu Facebook, lá atrás, em meu Facebook, eu entrei no Facebook bem no começo do Facebook, ainda era autorizado usar o nome pai. Tá? Hoje você não consegue mais colocar o nome pai ou mãe antes do seu nome. Não sei se agora consegue, mas antigamente eu sei que não conseguia até tempo atrás, que eu não tentei mais. E eu, como fui lá para o começo do Facebook, o meu é autorizado. Então, se você for lá, você vai achar Pai Léo das Pedreiras. O nome pai está lá. E isso me causou algumas coisas interessantes. Muita gente começou a me procurar logo no começo do Facebook. Então eu era realmente muito procurado. Estou falando de várias mensagens diárias. Hoje, graças a Deus, não tanto assim. E o que é muito interessante? As pessoas sempre me procuram, e é muito comum, se eu abro agora o meu inbox, vai ter várias mensagens. Muitas pessoas procuram obsediadas. Mas obsediadas não somente pela obsessão espiritual de um espírito que está ali sugando, mas pela auto-obsessão. E essa é muito complicada. Qual que é a auto-obsessão? É aquele caso da pessoa que está vivendo uma vida e que ela tem um problema. E este problema não é causado pela espiritualidade. Existem sim problemas causados por espíritos obsessores, mas existem também problemas que são causados por karmas e até mesmo pela vida, pelas ocasiões, né? Uma forma de nos ensinar. E esta forma de nos ensinar, esta forma de nos mostrar, de fazer evoluir, nos causa problemas e contendas. E aí o médium, e às vezes a pessoa nem é médium, coloca como obsessão. E isso é auto-obsessão. Quando a pessoa, ela manda uma mensagem falando assim, olha, minha vida está toda travada e eu tenho certeza que eu estou sendo obsediado. Olha só, meu irmão, a partir do momento que você usa a palavra e que você entende que você está sendo obsediado, mesmo que você não estivesse, naquele milésimo de segundo você será obsediado. Por quê? Sua taxa vibracional cai e um espírito obsessor vai acoplar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para tomar cuidado com a obsessão é, primeiro, não achar que estamos sendo obsediados. Isso é a primeira coisa. Porque se eu achar isso, eu entro em conexão. Segundo, que é muito importante, tá? Entendermos que a vida tem problemas e que aquelas obsessões elas vêm e vão e elas vão embora através não somente de um ritual. Por que eu estou fazendo essas pílulas agora? Porque as pessoas são muito dependentes de terreiro. Ah, pai, eu estou obsediado, eu preciso ir no terreiro fazer um ritual de fundanga, um ponto de pólvora, eu preciso tomar um banho de descarrego, eu preciso fazer uma desobsessão, eu preciso fazer um pego, uma puxada. Não. Para você se livrar de uma obsessão, você não precisa fazer esses rituais. Esses rituais é como se fossem rituais cirúrgicos. Então, por exemplo, eu quebro um braço, tem várias coisas que eu posso fazer antes disso. Eu não preciso ir direto para uma cirurgia, a não ser que seja um caso muito específico, muito grave. Então a desobsessão ela é uma cirurgia. Antes da cirurgia pode ser feita várias coisas. E o principal que você deve fazer é elevar sua taxa vibracional, cortar aquela conexão. Poxa, eu estou obsediado porque eu estou triste, eu estou melancólico, porque eu perdi alguém, porque eu perdi um casamento, ou porque alguma coisa não está dando certo na minha vida. Eu vou lá e eu mudo a minha taxa vibracional. Eu procuro algo que me alegre, algo que me tire deste problema, mesmo que seja algo que não vai curar o problema, né? Porque o ser humano tem esse problema. Eu tenho um problema, eu preciso ir lá naquele dia, naquela hora resolver. Não, às vezes se afastar e você dar uma afastada e ver aquele problema de longe, faz você ter uma consciência de você conseguir achar algo melhor para você, né? E você conseguir achar algo que possa te ajudar a resolver aquilo. Tá? De longe é muito mais fácil. Então, vá longe da situação, eleve o seu padrão vibracional, pense em coisas positivas, traga energia positiva para você. Um exemplo que eu te dou simples. Poxa, eu estou aqui vivendo um momento feliz, eu acabei aqui o meu namoro, e poxa, isso aqui está me trazendo uma tristeza, uma melancolia muito grande, porque eu não queria que acabasse, bababá, bibibi, todo mundo já passou por isso. Qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Nossa, a pessoa que eu mais amo no mundo é o meu sobrinho. Cara, vai assistir um cinema com seu sobrinho. Sabe, você pega e muda a sua taxa vibracional. Você pega o seu problema, deixa ele guardado lá e enche a sua vida de luz. Aonde a luz vive, as trevas nem chegam perto. E além disso, nós temos que entender que a auto-obsessão é a pior que existe. Por quê? Porque esta auto-obsessão você não consegue fazer isso.
A auto-obsessão, no momento que você vai, por exemplo, no cinema com seu sobrinho, que você vai estar lá, você vai estar, meu Deus do céu, eu estou carregado, meu Deus, as coisas não estão dando certo, meu Deus, eu estou cheio de problema, meu Deus, eu estou cheio de dívidas. E aí, meus irmãos, este é a chave do problema. Obsessão de um espírito de fora é fácil tirar. Agora, como é que você tira a obsessão de você mesmo? E a auto-obsessão ela é muito comum. A auto-obsessão é quando você não aceita o seu corpo, a auto-obsessão é quando você não aceita a sua vida, a auto-obsessão é quando você briga consigo mesmo, você se coloca para baixo, você se sente uma pessoa extremamente diminuída, você mesmo se rejeita. Esses tipos de sentimentos de não aceitar a felicidade, de não querer ser feliz, de não entender poder ser feliz, de se achar feia, de se achar problemático, de se achar doente, de se achar não pertencente a este mundo, de se achar uma série de coisas, isso se chama auto-obsessão. E aí mora este grande problema. A auto-obsessão não pode ser curada somente num terreiro de Umbanda. A auto-obsessão não pode ser curada somente num centro espírita ou kardecista ou numa igreja. A auto-obsessão é um conjunto de tratamentos entre espiritual e mental e psicológico. E aí aonde eu vou tratar principalmente o psicológico? O terreiro ajuda? Ajuda. Mas aonde eu vou tratar? Um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, em pessoas que te ajudam psicologicamente. Até mesmo porque, isso já é dito até mesmo no Livro dos Espíritos, a mente comanda o espírito e não o espírito comanda a mente. Então é preciso ter uma mente sã para um espírito são, né? Parafraseando o Dalai Lama. Nós temos que entender que a auto-obsessão é um problema, nós precisamos tratar dessa auto-obsessão e a melhor forma de tratar é elevando o nosso padrão energético, mas principalmente tratando os nossos problemas e os nossos desencontros e desequilíbrios psicológicos, mentais. Dentro da Umbanda nós podemos falar que os marinheiros são as melhores entidades para fazerem isso. Iemanjá, marinheiro, Oxum, essas energias nos ajudam demais. Por isso que não acha que o marinheiro é uma entidade que só vem bêbada, não. O marinheiro tem uma força tremenda para ajudar nisso. Tá? Aliás, fica o convite. Vai aqui, a gente tem firmeza de marinheiro, a gente tem trabalhos, a gente tem conexões. Nossa, a gente tem muita coisa aqui ligada a isso. A parte mental, a Iemanjá, uma série de coisas, até mesmo porque minha casa é de Iemanjá e esse é um dos trabalhos da minha casa. Então nós temos que entender que a auto-obsessão é um problema muito sério. Ela é pior do que a obsessão espiritual. Muitas das vezes a obsessão só acontece depois da auto-obsessão. A auto-obsessão vem muito antes. E em muitos momentos a pessoa só está auto-obsediada também. Existem momentos que você vai ver e não tem nenhum espírito ali. Mas a mente da pessoa acredita e forma e fluidifica e dá formato para que aquele espírito esteja ali. Então nós temos que tomar cuidado com a auto-obsessão e principalmente tomar cuidado com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós sentimos. E não é que você deve pensar e sentir coisas positivas porque eu estou falando ou porque alguém está falando porque é o certo. Não, meu irmão. Não seja um cão adestrado. A mudança tem que vir de dentro para fora, porque você sente porque você quer. E não porque eu estou falando ou porque outra pessoa está falando. Sinta, absorva, mude e busque ajuda. Se você tiver algum problema neste finzinho de pandemia, vamos dizer assim, onde as pessoas estão agora começando a sofrer psicologicamente por tudo aquilo que talvez tenha perdido de oportunidade, e ninguém perdeu nada, meu irmão. Quem perdeu, infelizmente, foi aqueles que se foram. E mesmo aqueles que se foram também não perderam, porque agora tem a sua vida espiritual. É muito triste, é lógico, eu também me entristeço com tantas mortes, mas eles não terão a vida espiritual. Agora você que está aí vivo, você que está tendo essa dádiva, dê essa oportunidade para você, busque ajuda, busque a espiritualidade, busque uma terapia, faça feliz e principalmente não se auto-obsedie, porque isso é muito difícil de ser curado. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.